Açúcar mascavo ou açúcar demerara? Açúcar de coco? Açúcar orgânico? Açúcar light? Qual deles é melhor para minha rotina? Nas prateleiras de mercado existem vários tipos de açúcar. Açúcar misturado com adoçante, açúcar processado de maneiras diferentes, e hoje eu tô aqui para te explicar qual é o melhor para você utilizar na sua rotina, qual é o mais saudável. Será que uma pessoa que é diabética pode utilizar algum desses açúcares que eu falei aqui para vocês? E aí, pessoal, eu sou a Lívia, nutricionista, futura bióloga, divulgadora científica, e aqui no canal a gente fala sobre saúde, nutrição, ciência e muito mais. Se você gosta de se manter informado sobre esses tipos de assuntos, já se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para não perder nada. Aqui tem conteúdo toda semana. Me segue no Instagram, @nutrilives, para me acompanhar mais pertinho. Me manda um direct, eu vim no YouTube para eu saber que você veio daqui. Bora lá! Eu sei que você fica confuso na hora de escolher o tipo de açúcar para sua rotina, até porque na internet a gente vê muitas informações sobre açúcar. Que açúcar não presta, que agora é o açúcar mascavo que está em alta, depois o açúcar orgânico, depois é adoçante, enfim. Então a gente fica muito confuso com o excesso de informação que a gente vê na internet. Mas primeiro, vamos lá. O açúcar realmente é o vilão da nossa história? Quais que são os riscos de você consumir o açúcar? O problema, desde o início, ele nunca foi o açúcar, e sim o excesso. O açúcar consumido de forma errada, porque tem muitos profissionais, inclusive, que indicam alguns tipos de açúcares, mesmo que sejam um pouco mais saudáveis, né, menos processados, e as pessoas interpretam de forma errada, achando que podem consumir à vontade. O primeiro ponto sobre açúcar é sobre pico glicêmico. É quando a glicemia ela vai lá no alto e ela cai, né? Então, existe pico glicêmico quando a gente consome açúcar. E isso é ruim porque está relacionado com várias doenças e principalmente com acúmulo de gordura corporal. Pois é, aquela barriga chata que você odeia. Resistência insulínica também não é interessante e o excesso de açúcar pode causar resistência insulínica. Na resistência insulínica, a glicose fica circulando solta por aí, né? E isso também não é interessante. E o pâncreas precisa produzir mais insulina, e isso não é interessante. Pode favorecer acúmulo de gordura e principalmente diabetes. O excesso de açúcar também pode causar esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. Pois é, por mais que vocês achem que gordura no fígado só se dá com bebida alcoólica ou até gordura, não. A maior parte das pessoas que tem esteatose hepática, muitas das vezes, é por conta de excesso de carboidrato. Açúcar, carboidrato. Então a gente já viu aqui que o açúcar em excesso ele não é interessante por conta desses fatores. Mas vamos lá. Qual é o melhor tipo de açúcar? Vamos falar um pouquinho de cada um deles, porque cada um tem sua particularidade. Açúcar branco, refinado, a gente já sabe que ele passou por um processo de branqueamento, né? Um processo químico para ele ficar branquinho daquele jeito e você utilizar. Nesse processo de branqueamento existe um tratamento com cal, hidróxido de cálcio e dióxido de enxofre, que é basicamente para tirar as impurezas que estão ali e ficar branquinho nessa cor. Então, o refinado a gente já sabe que não é algo natural. Demerara, açúcar demerara. O açúcar demerara é uma versão menos processada. Ele tem aquela cor amarronzada, tá? Porque ele passa por menos processo de branqueamento do que o açúcar refinado, então mantém um pouco daquela corzinha. Apesar da fama dele ser mais saudável, na verdade ele tem o mesmo índice glicêmico que o refinado, tá? Então ele eleva rapidamente a glicose, ele não é um mocinho como muita gente fala. Inclusive alguns médicos indicam ele para quem é diabético, eu não consigo entender realmente. E o custo dele é mais caro que o açúcar refinado, o açúcar branco. No final, a grande diferença entre o refinado e o demerara é no grau de processamento. Porque o índice glicêmico é a mesma coisa, aí vocês vão falar, né? Ah, é porque tem uma corzinha ali, deve ter nutriente. Gente, não é no açúcar que a gente busca nutrientes, tá? Açúcar mascavo. Esse não passou por nenhum grau de processamento. Então, diferente do demerara, esse não passou por nenhum. E ele se encontra natural, né? Então, por isso que ele tem aquela cor quase que preta, né? Bem marrom. E ele também tem um sabor muito forte. Eu confesso que de sabor, eu gosto bastante desse sabor de melado, né? Da cana de açúcar. Em termos de nutrientes, por não passar por grau de processamento nenhum, o mascavo tem mais um pouco de minerais. Mas, novamente, gente, não é no açúcar que a gente busca nutriente. Não vai servir de nada esse nutriente no nosso corpo. A gente precisa se alimentar bem para ter nutriente. Não é no açúcar. Então,
A questão de escolher o mascavo porque ele tem mais nutrientes é doideira da nossa cabeça, isso não existe. E sobre índice glicêmico, continua alto, tá? O açúcar mascavo, ele também tem o mesmo índice glicêmico do refinado e do demerara, então não existe isso de que mascavo é melhor, porque ele não passou por processamento, então você que é diabético vai usar à vontade? Não, não vai. Novamente aqui, a diferença tá no grau de processamento. Açúcar orgânico. O açúcar orgânico, na verdade, ele não tem muito a ver com processamento, não. Tem a ver de onde a cana-de-açúcar foi produzida, porque se esse local ele é zero agrotóxicos, zero pesticidas, ele é um produto orgânico. Então, a vantagem de você utilizar o orgânico não é necessariamente sobre o índice glicêmico, porque pode ser demerara orgânico, pode ser mascavo orgânico ou até o refinado orgânico, desde que o produto, a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, não tenha agrotóxico ou pesticida nenhum, tá? Então, isso vai depender do produto que você está utilizando. Porque quando a gente lê orgânico, né, a gente já pensa logo, meu Deus, deve ser o quê? Uma coisa bem mais saudável. Mas não, gente. Por mais que seria muito bom que se todo mundo pudesse consumir orgânicos, né, porque são produtos mais caros, às vezes não é a nossa realidade. Açúcar de coco. Esse vem a partir da flor da seiva do coqueiro. Ela é aquecida e cristalizada para virar açúcar. E esse aqui se destaca por ter um índice glicêmico mais baixo. Significa que ele eleva a glicose de forma mais lenta do que os outros açúcares. O sabor é delicado, levemente caramelado, né? A cor, ela é um pouquinho mais clara do que o mascavo, por exemplo, mas é bem parecido. O ponto negativo aqui é que o preço costuma ser bem mais salgado, bem mais caro, tá? Não é todo mundo que consome açúcar de coco por conta do preço mesmo. Mas, lembrando que o açúcar de coco continua sendo açúcar. Se você utilizar de uma maneira exagerada, não adianta nada, ele vai elevar a sua glicose. Porque tudo depende de quê? Quantidade. Açúcar light ou diet? Vamos lá. Agora ficou mais complicado, né? Porque você pensa assim, ué, o açúcar... Açúcar não é açúcar? Basicamente, o açúcar que é light, diet, ele é uma mistura. Ele é uma mistura de açúcar com adoçante. E aí vai depender do produto que você está comprando, né? Pode ser açúcar com sucralose, açúcar com ácido sulfame, açúcar com outros tipos de adoçante. Apesar dele parecer que contém menos calorias, né, porque ele tá misturado, então tem parte açúcar, parte adoçante que não vai ter ali índice glicêmico e nem caloria, na verdade, isso é uma falsa sensação que a gente está no controle, porque ele pode sim elevar a glicose, assim como os outros tipos de açúcar, tá? Porque depende muito da quantidade que a gente usa. Fora que adoçante, tem vídeo aqui sobre adoçante no canal, ele nem sempre é a melhor opção, porque a gente já tem estudos falando que o adoçante pode desequilibrar a nossa microbiota, que é as nossas bactérias boas do intestino, e aí causar um caos. Então você tem duas coisas que estão em excesso não faz bem. Açúcar e adoçante. No fim, ele é mais uma ferramenta de marketing mesmo, né? Porque quando você vê açúcar light, você já pensa logo o que faz bem. A culpa é sempre do excesso. Se tiver algum outro açúcar que eu não falei aqui nesse vídeo, deixe aqui nos comentários para eu poder responder vocês. E concluindo os açúcares, né, gente? Vocês puderam perceber que a diferença está no processamento do açúcar ou no modo de produção, na origem do produto. Agora, índice glicêmico, todos são a mesma coisa. Se você utilizar em excesso, vai te dar malefícios, tá? Mas aí você vai pensar, pronto, já sei o que eu vou fazer. Vou usar adoçante. Eu já dei um spoiler aqui falando sobre adoçante, né? Mas adoçante nem sempre é a melhor opção. Para quem tá fazendo restrição calórica, às vezes tá querendo emagrecer, né? Mais urgente, beleza você utilizar de forma temporária, contando as gotinhas direitinho, porque sabe o que as pessoas fazem quando utilizam adoçante? Coloca jato de adoçante, e aí você, pô, exagera muito na quantidade de adoçante, que é uma substância, que é um produto que faz mal para o nosso intestino, engana um pouco o nosso cérebro. Ele não é a melhor opção, tá? A longo prazo, adoçantes artificiais podem desequilibrar a nossa microbiota e trazer esses malefícios que eu falei. Então, a conclusão é que o melhor açúcar é aquele que você vai utilizar em menor quantidade. E diabéticos, vão poder utilizar algum desses açúcares? Infelizmente, não. Tudo que vai elevar a glicose de uma forma exagerada, como o açúcar, diabético não é recomendado. Eu não estou dizendo que diabético tem que cortar carboidrato, na verdade não, tá? Diabético tem que fazer a contagem de carboidrato, né? Consumir os alimentos adequados, tomar os medicamentos, ok? Mas o açúcar é algo que vai direto para a glicose, não tem outro objetivo, tá? Então, o açúcar vira glicose no sangue, para o diabético não é interessante. Por mais que alguns médicos falem, usa o mascavo, usa o demerara. Se você for diabético,
não faça isso. Se eu te ajudei nesse vídeo, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, que aqui tem conteúdo toda semana. Me segue no Instagram, @NutriLives, para me acompanhar mais pertinho. Até o próximo vídeo.